Deus abençoe muito a sua vida, que a bênção do Eterno esteja com você, com a sua casa. Deus abençoe muito mesmo. Mais uma devocional, mais um dia, mais um tempo precioso, mais um vídeo meditando sobre o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos ler o capítulo 12, tá? Já caminhando aí para a parte da crucificação de Cristo, onde ele vai ser julgado, já na última semana ali de Jesus, tá bom? Os fariseus é uma seita judaica. Existem os fariseus, os saduceus, herodianos, os zelotes, várias ramificações do judaísmo. E eles eram muito divididos entre eles. E eles sempre testavam Jesus. Eles eram os religiosos extremamente legalistas e hipócritas. E Jesus conta uma parábola a respeito deles. Quando eles perguntam com que autoridade você faz isto, perguntando para Jesus, e aí ele responde, fazendo aquela pergunta que nós vimos ontem, se João Batista veio da parte de Deus ou dos homens, e eles não souberam responder. Jesus falou assim: então nem tão pouco eu respondo para vocês com que autoridade eu faço isto. Aí ele conta uma parábola. Ele fala sobre um senhor que tinha uma vinha e deu para algumas pessoas cuidarem. E aquele senhor começou a mandar os servos para pegar o fruto da vinha, pegar o dinheiro. E aqueles homens, trabalhadores da vinha, começaram a maltratar os servos. Matavam alguns, batiam em outros. O que Jesus estava querendo dizer aqui, e os fariseus entenderam, foi que Deus deu a vinha, no caso Israel era considerado como uma videira. Por isso que Jesus fala lá em João 15, eu sou a videira a verdadeira, porque vocês falharam em dar frutos para as nações. Então a vinha seria o próprio Israel. Aqueles que trabalhavam na vinha, no caso, os fariseus. Os servos que Deus mandava eram os profetas. Muitos foram mortos, muitos foram maltratados. Aí o Senhor falou assim: agora eu vou mandar meu filho, que eles vão respeitar meu filho. E quando os trabalhadores viram que era o filho do dono da vinha, eles disseram o seguinte: vamos matar aquele que é o dono da herança, porque aí a vinha vai ser nossa. E mataram o filho. O que fez o dono da vinha? Veio e destruiu todos aqueles homens, aqueles trabalhadores. Os fariseus entenderam que era para eles essa parábola. E ainda ficaram com mais raiva de Jesus, dizendo o seguinte: agora sim nós vamos fazer de tudo para te matar. Foi quando eles começaram a fazer as tramas para matar Jesus. Mas ele usa um termo aqui interessantíssimo. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? Olha só o que Jesus disse para eles: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. O que é uma pedra angular? É uma pedra 90 graus. A partir daquela pedra, toda a construção era feita. Então tinha que ser uma pedra extremamente com 90 graus de ângulo. É a pedra que definiria toda a construção do edifício. Todo edifício seguia o padrão daquela pedra. Então, imagina, os construtores, os pedreiros, pegavam uma pedra, pegava outra pedra, não servia, aí pegou uma pedra, não, essa aqui não serve, e jogou fora. Aí depois vieram outras pessoas e pegaram aquela pedra que os construtores jogaram fora e viram e falaram assim: nossa, essa pedra aqui é perfeita. Essa aqui vai ser a pedra angular.
a mais importante, porque ela vai definir a construção de todo edifício, vai dar o padrão de todo edifício. Então, aquela pedra que os construtores rejeitaram, no caso os fariseus, veio a ser a pedra mais importante. Então, o que isso quer dizer? Que a igreja é o edifício de Deus, a igreja é o templo, a igreja é a casa, vamos assim dizer, tá? A morada do Senhor no meio do povo dele. E Jesus é o padrão. Então, todos nós vamos pensar que somos tijolos que acompanham o padrão, ou seja, nós vamos ter a essência de Cristo, nós vamos ter a personalidade de Cristo, o caráter de Cristo. Ele é a pedra angular, ele é aquele que dá direção para o povo, direção para os outros filhos de Deus que virão através dele. Ele é o padrão. Isso que é pedra angular. Pedra angular não tem nada a ver com alicerce, tá bom? Pedra angular tem a ver com direcionamento, tem a ver com padrão de conduta. Então Jesus é o nosso padrão de conduta. Isso que é pedra angular. Começaram a provocá-lo, sempre querendo algo para acusá-lo, e perguntaram para ele: é lícito dar imposto para César? Olha só a hipocrisia deles. Aqui nós vemos duas coisas interessantes: a hipocrisia e a bajulação. Cuidado com pessoas que bajulam demais. Cuidado com pessoas que te bajulam demais. Geralmente pessoas que são muito bajuladoras, ficam elogiando muito, falando muito, geralmente são hipócritas. Não estou falando todas, tá? Mas estou falando que a grande maioria. Cuidado com pessoas que ficam bajulando. Jesus conhecia o coração dos fariseus, mas eles chegaram e disseram, no versículo 14, esses se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Olha só, tudo hipocrisia, que eles odiavam Jesus. Só que Jesus conhecia o coração. Jesus sabia do que estava lá no íntimo deles. É certo pagar tributo para César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. O denário era uma moeda que era praticamente o pagamento de um dia de trabalho, tá? Um trabalho braçal. Aqui aconteceu uma coisa interessante. Jesus, se ele dissesse é certo pagar tributo para César, ele estaria contra o povo judeu. Se ele dissesse não é certo pagar seguro para César, ou imposto para César, ele estaria contra Roma. Qualquer resposta que ele desse, ele ia ficar mal, ou com Roma ou com o povo judeu. E se ele falasse para agradar os judeus que não era certo pagar o tributo, ele podia ser preso e até condenado por insuflar uma insurreição, uma revolta contra Roma. Aí Jesus pegou uma moeda de um denário e perguntou: de quem é a esfinge que está na moeda? Aí eles disseram: de César. E ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A sabedoria de Jesus. A sabedoria de Jesus. Dai a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Aí os saduceus, que era outra ramificação do judaísmo, eles não acreditavam na ressurreição. Aí vieram com uma história para Jesus que uma pessoa casou-se com uma mulher e aquele homem morreu. E pela lei, o irmão tinha que dar descendência para aquele que era o falecido. E ele casou com ela, morreu também. Depois, os 5 irmãos casaram com ela e morreram.
Aí eles disseram o seguinte: na ressurreição, de quem que ela vai ser esposa? Qual dos cinco, ou quais dos cinco ela será esposa? Aí Jesus ele usa uma frase que para mim é muito poderosa. Versículo 24. Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Vocês não conhecem Bíblia e nem o poder de Deus. Vocês não conhecem as Escrituras. E Jesus começa a mostrar aqui a ignorância de pessoas que não conhecem Bíblia, a ignorância de pessoas que não estudam a Bíblia e as asneiras que elas falam. E Jesus diz: na ressurreição não haverá casamento, as pessoas não vão se casar e nem vão se dar em casamento, serão como os anjos, ou seja, anjos são assexuados, não tem sexo, anjos não procriam, anjos não têm relação sexual. Na ressurreição, as pessoas serão como os anjos, não terão sexo. No céu não haverá casamento, no céu não haverá sexo. É o que Jesus colocou. Vocês erram por não conhecerem as Escrituras. E ele continua aqui, no versículo 27, quando ele fala: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Vocês nunca leram isto? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. As pessoas que morreram não estão dormindo na sepultura. As pessoas que morreram não foram aniquiladas ao ponto de não existirem. As pessoas que morreram estão ou no céu ou no inferno. Estão vivas. E Jesus mesmo diz isto. Quando Abraão viu meu dia, se alegrou, lá em João capítulo 8, quando ele disse para o ladrão na cruz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quando ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Eles estão vivos nos céus, como que eu não vou acreditar na ressurreição? Então Jesus fala uma coisa muito poderosa aqui: vocês erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Você e eu precisamos estudar a Bíblia. Você e eu precisamos ter uma direção que é a palavra de Deus. Aí depois vem mais uma pergunta sobre qual é o maior mandamento. E mais uma vez o fariseu queria provar Jesus. E Jesus, sem questionar, sem falar muitas coisas, citou Deuteronômio. O maior mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o próximo como a ti mesmo. Não há mandamentos maiores do que estes. E aí o fariseu que ouviu aquela explicação, ele diz no versículo 32, muito bem, mestre, o Senhor disse a verdade, está certo em dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, amá-lo de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais importante que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Mas Jesus falou uma coisa interessante aqui. Você não está longe, mas também não está dentro. Você não está longe, mas também não está no reino. Quase perto, porém fora. Quase no céu, porém no inferno. Falta uma coisa para você: decisão. Tem muitas pessoas que sabem intelectualmente
mas não se dispõe a servir. Uma vez uma pessoa disse que havia uma pessoa que estava indo para o céu e por causa de 40 centímetros foi para o inferno. Aí ficou intrigado, mas como assim por causa de 40 centímetros foi para o inferno? É a distância da mente do coração. Tem pessoas que entendem, mas não creem. Tem pessoas que entendem, mas não aceitam. Tem pessoas que entendem, mas não praticam. São aquelas pessoas que não estão longe, mas também não estão dentro. Eu preciso entender, mas eu preciso crer. Eu preciso entender, mas eu preciso praticar. E aquele fariseu estava provando Jesus, mas não cria nele. Então Jesus falou: você não está longe, mas também não está dentro. Jesus começa a fazer algumas perguntas aqui sobre filho de Davi. Disse ao Senhor, ao meu Senhor, falando sobre a Trindade, Salmo, como que Davi chama pai de si mesmo, ou seja, existe o pai e o filho. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. É o pai falando para o filho, Deus Pai, Deus Filho, e os dois aqui, Senhor, estão com letra maiúscula. Então, uma prova da Trindade já lá no Antigo Testamento. Eu quero terminar com o versículo 41. Quando Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as ofertas, no gasofilácio, ali onde eram colocadas as ofertas, e ele via muitas pessoas ricas dando muito dinheiro. E depois, por fim, ele viu uma viúva pobre, versículo 42. Eu quero que você preste muita atenção nesse texto. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas. Diz a Bíblia lá que são 2 quadrantes, ou seja, tipo 50 centavos. 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: eu afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Os outros colocavam grandes fortunas. E ela colocou 2 moedinhas de cobre, tipo 25 centavos cada moeda. Colocou 50 centavos. Todos deram do que lhes sobrava. Mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O que Jesus está querendo dizer aqui, ele não está romanceando dar pouco para a igreja. Nem pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande e vão lá e dão R$1. Achar a viúva pobre foi elogiada porque deu pouco. Não, ela não foi elogiada porque ela deu pouco. Ela foi elogiada porque ela deu tudo. Tudo. As pessoas ricas davam daquilo que sobrava. Ela deu 100%. Ela não deu o dízimo. O dízimo é 10%. Ela deu 100%. Por isso que Jesus elogia o amor daquela mulher pela obra de Deus. Não foi pela quantidade de dinheiro que ela deu, mas foi pela porcentagem de dinheiro que ela deu, ou seja, ela deu tudo. Tem muita gente que tem muito dinheiro e são extremamente mesquinhas. Não colaboram, não são generosas, não são fiéis. E tem outras que, por sua vez, são pobres, mas têm amor pela obra. Estas Deus honra, estas Deus abençoa. Então é isso que Jesus olhou para aquela viúva. Não elogiando a quantidade do dinheiro, mas elogiando a porcentagem que ela deu, ou seja, ela deu tudo o que tinha. Deus olha a intenção do coração, tá? Deus olha a fidelidade, o amor e a generosidade. Deus abençoe muito a sua vida. Leia com calma o versículo 12, uma caneta, vai anotando, e eu quero orar por você.
Pai, eu quero agradecer muito por mais um dia, agradecer muito pela tua palavra, que o Senhor continue nos despertando, para que não somente sejamos conhecedores da tua palavra, mas praticantes da tua palavra. Possamos confrontar nossa vida com a tua palavra e principalmente praticá-la pela fé, crendo que o Senhor tem nos mostrado o caminho a seguir. Nos abençoe e abençoe a nossa família, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você, viu? Deus te dê um resto de dia aí muito abençoado. E amanhã, mais um vídeo. Amanhã vamos já partir para o capítulo 13 de Marcos, já caminhando aí para o final do Evangelho de Marcos. Deus abençoe muito a sua vida e até amanhã, se Deus quiser.